nasci para fazer a mesma coisa o resto da vida. Eu não paro de estudar e não paro de aprender até hoje. Por que é que a minha empresa existe? Por que é que as pessoas compram o que eu estou vendendo? Isso tem que estar muito vivo e na consciência do empresário, porque é o que vai ajudá-lo a trazer o diferencial do concorrente. Quando você entende que o que você agrega faz não é pela importância do que é em si, pelo que impacta, aí o dinheiro vem em muito mais abundância para você. Por quê? Você passa a se destacar. Sejam muito bem-vindos a mais um Huntcast, o podcast de negócio que vai ajudar você, empresário, a crescer e escalar a sua empresa. E hoje a gente trouxe um tema muito especial e a gente vai falar sobre cultura e processos organizacionais. E para falar sobre isso, junto comigo está aqui Rafael Cravo, meu sócio. Rafa, apresenta o nosso convidado especial aí. Estamos aqui hoje com o Ivandro. Ivandro, que é CEO do grupo Ecosistema, um grupo formado por 3 empresas do segmento de seguro. Já está atuando nesse grupo desde dos anos 2000, né, Ivandro? E ele tem a corretora, a franqueadora e uma empresa que facilita ali todo o serviço administrativo e terceiriza a operação da corretora de seguro. Ivandro, conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, como que você começou, sua jornada de vida até aqui. Um ótimo dia, gratidão pelo convite, sempre um prazer estar com pessoas queridas aqui, né, que buscam aí o crescimento, né, o conhecimento e querem compartilhar isso e ajudar aí os colegas empresários, né, que no Brasil estão aí cada vez mais sendo desafiados, né? Empreender no Brasil é um desafio contínuo e constante. Bom, rapidamente aqui, né, falar da trajetória, eu, uma pessoa de origem simples, né, meus pais eram nordestinos, foram para São Paulo novos, fizeram a vida ali, criaram os filhos. Eu sou nascido na capital, em São Paulo. Atualmente moro em Taubaté, aqui no interior, do lado de São José, né? Fazem 47 anos que eu tô lá. Fui pequeno. E desde cedo, né? Busquei, assim, conhecimento. Eu sempre gostei de aprender, né? Na escola, gostava de estudar. Quer dizer, não ficava estudando muito, mas eu prestava muita atenção e tinha uma facilidade de aprendizado, né? E aí, quando comecei a buscar o que fazer, né? Eu nunca pensei em ficar como CLT. Eu sempre quis coisas, né? Desafios que me movessem e buscassem novidades, crescimento, né? Eu não nasci para fazer a mesma coisa o resto da vida. Eu admiro pessoas que, por exemplo, entram numa empresa, numa indústria e ficam 30 anos trabalhando lá, cara. Eu não consigo, cara, entrar no mesmo ambiente, ver a mesma coisa, tanto que né, na empresa, o tempo todo a gente está mexendo, está redecorando, está ampliando, reformando, mudando, porque aquele cenário de zona de conforto, né, que a gente chama, não me agrada, aquilo me incomoda muito. Então, esse sou eu, né? Comecei a trabalhar na área de seguros no ano 2000. Já tinha feito algumas coisas antes, né? Se for contar a história tudo aqui, não, vou ficar uns 3 dias. E quando eu entrei na área de seguros, eu assim, me identifiquei muito com o que é o seguro, né? E aí eu gosto sempre de ressaltar que as pessoas pouco conhecem de seguros. As pessoas têm uma visão muito rasa, né? Elas não param para pensar profundamente como seria o mundo sem o seguro, né? O desequilíbrio financeiro que isso causaria na sociedade e, consequentemente, na vida das pessoas. E aí, quando eu conheci, viu como surgiu, cara, falei, puta, que negócio legal, cara. E comecei a estudar. E aí, são 24 anos, né, indo para 25 anos já, agora em 25. E eu digo para você o seguinte, cara, eu acho que o que mais me encantou no seguro é que eu não paro de estudar e não paro de aprender até hoje, né? A nossa área, ela é uma área dinâmica, ela é um ser vivo, né? Porque conforme vão mudando as necessidades das pessoas, surgem aí os produtos de seguro para poder blindar o patrimônio das pessoas, né? E ajudá-las a garantir sua qualidade de vida. Então, como exemplo, você entender o que eu estou falando, até alguns anos atrás, né? Como não tinha ainda tecnologia,
computador, essa questão dos dados, né, dos clientes. Não existia um seguro, por exemplo, de LGPD, né, que é uma lei que foi desenvolvida para proteger realmente ali, né, os usuários, né, que cedem ali os seus dados sensíveis, RG, CPF, né. Então foi criada uma lei para poder controlar isso e existe um seguro, né, porque as empresas que detêm esses dados, elas não conseguem se blindar 100%, por exemplo, de invasões de hacker. Nem a NASA está livre disso, né? Então você vê que é uma necessidade, né? Então assim, o seguro ele constantemente, ele vai observando as vulnerabilidades e vai desenvolvendo produtos. Então isso é o que me encanta muito. Legal. E é legal que você falou aí, né, que você não conseguiria ficar ali 30 anos num único lugar. Essa estabilidade, né? O Flávio Augusto fala muito que estabilidade não existe. Não. Mas quando você traz isso, a gente vê isso na nossa empresa, né? Tem que estar o tempo inteiro mudando, inovando, o mercado vem acelerado e você tem que acompanhar. E só que quando você fala de seguro, eu acho que um pouquinho do que você faz é pegar essa estabilidade que não existe e dar, pelo menos diminuir o risco ali, né? Trazer um pouquinho de previsibilidade. Sim. É isso que o seguro faz? O seguro, na verdade, a gente faz uma análise do risco, né? Então, nos diversos segmentos, né? Seguro de automóvel, seguro de uma empresa, né? Analisar o risco. Então, a gente vai lá, entende qual que é o segmento de uma empresa, por exemplo. Qual é a estrutura do local, o segmento dela, a operação em si, entende aquilo e aí, com o conhecimento que nós temos dos produtos, as coberturas no caso, né, a gente já desenha ali uma proposta com as coberturas necessárias para blindar ao máximo possível aquela atividade da empresa, para que ela não tenha um revés aí. Então é isso, é sempre análise de risco, né, e desenho de soluções personalizadas. Nenhum seguro é igual ao outro. Né? As pessoas às vezes ficam assim, principalmente na questão do seguro do automóvel, né? As pessoas se baseiam muito pelo seguro do outro. Mas o seguro do meu colega fez um seguro, dele ficou X. Tá, mas o seu risco, a sua idade, a sua rotina, o uso daquele veículo, o veículo em si, muitas vezes não é igual ao do outro, nunca vai ser, na verdade. Então cada um tem uma precificação de acordo com os dados que são imputados no sistema, que vão fazer uma análise já pré-determinada. Então, idade, local de circulação, onde é guardado o veículo, para que finalidade é usado, tudo isso vai mudando o risco e aí muda o preço. Legal. É isso. Ivan, e pensando nessa complexidade, né, todas essas variáveis que o seguro traz, porque são várias possibilidades, né, tem uma gama de seguro muito grande. E isso está muito ancorado em processos. Para a gente falar de toda essa estrutura de produtos, se você não tem um processo muito estruturado, obviamente fica difícil você treinar os colaboradores. Mas antes da gente entrar na parte do processo, a gente tem o outro ponto que a gente vai falar, que é a cultura. E aí o empresário, ele normalmente fica numa encruzilhada. Eu começo por processo ou começo por cultura? Na sua visão, o que faz mais sentido? E bom, até complementando um pouquinho do que o William falou, você falou ali muito que quando você estava ali na faculdade, na escola, você era um aluno ali que buscava muito o estudo, né, o conhecimento. Como que você traz isso para dentro da sua cultura também? Bom, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, William, eu entendo que a empresa, quando ela nasce por um propósito, né? Aquele empreendedor, ele tinha um propósito de abrir uma empresa, seja lá para poder prosperar, faturar mais, tudo bem, né? Com o passar dos anos, que ele começa a ter aquele resultado financeiro, aquela questão do, por que eu vou acordar todo dia para ir trabalhar? Para ganhar dinheiro? Mas eu já estou ganhando dinheiro, né? E aí, já não precisa mais eu estar à frente do negócio muitas vezes, porque eu já tenho colaboradores que já fazem o trabalho de venda e já me trazem o dinheiro. Então, o que eu percebo? Né? E isso passou, né, por mim lá atrás também, né? Antes de conhecer, né, a questão do conceito de um propósito, né? Só que aquilo fica dentro da gente e a gente não sabe, é um inconsciente que depois ele surge,
né? Quando você já tem uma estabilidade financeira, vamos dizer assim. Que é um propósito. O que é o propósito, né? Por que é que a minha empresa existe? Por que é que as pessoas compram o que eu estou vendendo, né? Isso tem que estar muito vivo e na consciência do empresário, porque é o que vai ajudá-lo a trazer o diferencial do concorrente. Quando você entende que o que você faz não é pelo dinheiro mais, e sim pelo que impacta na vida das pessoas, pelo que agrega, pela importância do que é em si, aí o dinheiro vem em muito mais abundância para você. Por quê? Você passa a se destacar, porque as pessoas percebem e as energias, elas fluem de maneira diferente. Tipo, né? A questão das energias, né? Só fazendo um adendo aqui, vocês também conhecem bem, né? Por causa da física quântica. Você imagina o seguinte: como será que é a vibração de uma energia baseada num resultado financeiro só o dinheiro? E qual será que é essa vibração energética quando ela é emanada pelo que você faz baseado num propósito de ajudar as pessoas? É muito mais nobre, né? A vibração energética eu entendo que é diferente, né? Então, quando você tem na sua consciência um propósito do que você faz para realmente impactar na vida das pessoas, para ajudá-las, a sua vibração é diferente. E essa vibração, eu percebo que ela se conecta de uma maneira muito mais divina. E quando você se conecta com o divino, as coisas vêm em abundância. Porque o que eu acredito? Nós estamos aqui para prosperar, né? O Criador, ele nos fez para sermos felizes, né? A questão é que muitas vezes a gente se perde naquilo que faz, né? Se desconecta do divino e aí passa para questões materiais. Então, quando você está ligado com uma cultura baseada em ajudar as pessoas, em ter isso vivo, é diferente. E aí, só para vocês entenderem na prática, na minha área, segmento seguro, quando você tem uma pessoa, um colaborador, que ele pensa que ele está ali na empresa para vender seguro, esse cara não vai ter sucesso na empresa. Ele tem que entender que ele está lá para ajudar as pessoas, protegendo o patrimônio delas com os nossos produtos de seguro e ajudando-as a garantir sua qualidade de vida. Então, olha a diferença. Eu vendo seguro. Eu protejo o patrimônio das pessoas e ajudo elas a garantir qualidade de vida. Você entenderam a diferença? Inclusive, até ouvi uma frase esses tempos atrás aí numa palestra, eu acho que foi do Endo Carvalho, que ele fala que o propósito de todo mundo é igual. Eu fiquei pensando, uma galera se perdeu. Uns levantaram a mão, outros não levantaram, né? Ele falou, cara, o propósito é um só. É igual para todo mundo. Aí ele falou assim, o que é propósito? Propósito é servir. Quando a gente serve, tá ajudando o próximo, a gente tá realizando o nosso propósito. Exato. Então, são parênteses aí na questão do propósito. É isso mesmo. E aí, né, a pessoa, quando ela descobre, né, que aquilo que ela faz tem um propósito e ela enxerga isso, a coisa parece que ela rompe uma barreira. E aí ela se liberta. Por quê? Quando eu tinha 14 anos, eu fiz Senai. Estudei no Senai 2 anos, um curso de mecânica geral. E no Senai tinha uma frase, né? Eu estudei na unidade Félix Guizard, lá em Taubaté, e tinha uma frase lá que me marcou desde os 14 anos. Faça do seu trabalho o seu divertimento. E isso, pra mim, cara, tem todo sentido. Eu sempre procurei fazer coisas que me dessem prazer de fazer, né? E quando eu entrei na minha área, eu me apaixonei. Cara, vai fazer 25 anos de seguro, eu não quero fazer outra coisa, entendeu? E eu sei que tem muitas coisas que são, assim, me dariam muito mais prosperidade financeira, talvez, mas não me fariam feliz como eu sou. Então, assim, o prazer que eu tenho de exercer o que eu faço e ensinar as pessoas aquilo que é o seguro, né? Como ganhar o seu dinheiro, como
você ter o seu sucesso, sua estabilidade financeira, o seu crescimento. E isso hoje é uma motivação muito forte para mim. E você falou que, né, tudo isso é uma motivação muito forte para você. Você já vive isso, já faz parte da sua vida. E aí o empresário que está nos assistindo aqui deve estar se perguntando, pô, mas como que eu faço? Transmito toda essa bagagem, todo esse pensamento para minha equipe, para que todo mundo pense igual e execute igual. Como que a gente cria uma cultura dessa? Porque a cultura basicamente é replicar a nossa visão, o que o empresário pensa, para que as pessoas que estão ali se comportem da mesma forma. É basicamente isso, Sim, né? Como que a gente faz? Por onde começar? Qual que é o passo a passo para ele criar uma cultura que ele consiga transmitir isso para a equipe? Então, primeiro, né, é assim, o grande segredo que eu vejo de você ter uma empresa próspera, uma empresa gostosa de você ter, né, estar lá, é você replicar aquela paixão que você tem pelo que você faz. E aí tem que ficar muito claro qual o caminho que a pessoa tem que seguir para enxergar e encontrar isso. Você tem que facilitar para ela, né? Então, a questão da carta de valores, né? O propósito, você já encontrou. A visão, qual é o caminho para chegar lá? E os valores que tem que ser seguidos dentro da empresa. Então, o que as pessoas que estão lá têm que viver no dia a dia para poder estar naquele caminho, para poder atingir aquele propósito. Então, é uma estruturação e aí é um processo, né? Então, tá tudo linkado, né? Antes de você definir qualquer coisa na sua empresa, eu vejo assim, onde eu quero chegar? E aí, você enxergando o destino, você vai traçar o caminho, a rota, que são os processos, né? Lá na empresa, né, o que eu percebi? Palavras se perdem ao vento, né? Primeiro, na minha área não existe o falado, existe o escrito, né? Tem que estar tudo documentado. Então, a gente resolveu fazer assim, para criar o padrão e ter esse padrão de conhecimento, né? Nós criamos uma plataforma EAD, na verdade, no ano 2000, né, no ano da pandemia. Eu estava meio lá sozinho na empresa, né, todo mundo trabalhando de casa. Eu não conseguia ficar em casa, porque daí tinha as crianças, aí distrai, né? A gente quer dar atenção. Eu falei, não, vou para a empresa sozinho e fico lá. Aí ficava lá trabalhando, e aí, né, aquele silêncio, aquela tranquilidade, ninguém interrompendo, aí a mente começa a trabalhar, né? Mais livre. E acabei tendo, assim, a sacada de fazer uma plataforma EAD, né? Aí fui atrás disso, consegui realizar. E hoje nós temos essa plataforma com cursos personalizados, nós mesmos desenvolvemos os cursos para poder criar os padrões, né, de aprendizado e de cultura. Então, tanto de aprendizado técnico do produto, para a pessoa aprender a trabalhar com os produtos, mas também o treinamento de vendas, né, processos comerciais, a parte de cultura, tudo a gente foi inserindo lá dentro e criando esse padrão para poder facilitar. Legal. Você falou bastante propósito. Não sei se você assistiu aquele filme chamado Forja. A Forja, sim. Ele traz assisti recentemente, né? Eu gosto de assistir filmes assim que tragam alguma mensagem. Sim. E ele, assim, a gente que é empresário, acho que muita gente se identificou muito, né? Porque ele traz essa visão do propósito e mostra como que a equipe compra a ideia quando se tem um propósito forte, né? O cara tá ferrado lá, de repente vem a equipe dar aquele gás. Por quê? Porque ele serviu a equipe o tempo inteiro ali, né? Então, acho que linka muito com isso que você tá falando também, né? Exatamente. Então, assim, até a questão da união mesmo, né? Você ter um time, né? Pessoas que jogam junto, né? Para atingir aquele propósito. E aí, o que eu vejo, assim, muitas vezes, né? O empresário, ele cobra muito do colaborador, mas ele não entende, muitas vezes, que esse colaborador, ele não pode fazer as coisas só por obrigação. Na verdade, não deve fazer por obrigação. Ele tem que fazer aquilo por motivação. E aí,
Qual a melhor motivação que você pode dar para um colaborador? Não é o propósito da sua empresa. O propósito da sua empresa é o propósito da sua empresa. E que muitas vezes é linkado com aquilo que você acredita, né? E só que para você motivar o seu colaborador para caminhar junto com aquilo, né, naquele propósito, ele tem que ter um propósito também, só que pessoal do colaborador. Ele tem que ter a busca pelos seus sonhos. Ele tem que buscar os seus resultados. Então, muitas vezes, o empresário, ele não tem a empatia de se colocar no lugar do colaborador e entender as necessidades dele. Quando você tem essa percepção e faz um trabalho junto ao seu time, um por um, né, entendendo ali as necessidades, aí tem as ferramentas também que facilitam um pouco mais, né? Motivograma, enfim, né? Quando você ajuda o seu colaborador a descobrir os seus propósitos, criar as suas metas, ver que é possível atingir os seus sonhos a curto prazo, médio prazo e longo prazo, aí fica tudo mais leve. Eles se dedicam mais, fica muito mais gostoso, né? Porque você vê que a sua empresa passa a ser um lugar de realização de sonhos. Porque o seu time está evoluindo, ele está conquistando. A gente tem dois tipos de clientes, né? A gente tem o cliente interno e o externo. O cliente externo é o cliente final para quem você vende o seu produto. Mas o seu time, ele é um outro cliente interno. Você tem que entender isso, né? Como você cativa, como você fideliza o seu cliente interno. Porque não é fácil, né? Cada vez mais difícil, na verdade, você manter um profissional experiente dentro da sua empresa. Como que você não perde ele para um concorrente maior? Porque sempre vão ter empresas maior que a sua que vão dar muito mais benefícios, né? O ideal é você ter um time que é apaixonado pela sua empresa. E isso vem pela cultura, vem pelo processo, vem pelas metas e vem pelas realizações de sonhos deles também. Porque quando eles realizam os sonhos deles, eles estão crescendo. E se eles estão crescendo, a sua empresa está crescendo. Então, esse crescimento contínuo tem que ser também um dos valores da empresa. Eu vejo assim, se os colaboradores não têm ali como crescer pelo resultado, eles não vão brigar pelo resultado, eles não vão correr, eles não vão ter aquela gana de buscar. Então tem que ser uma coisa que é legal para todo mundo, né? Foi o que eu busquei fazer dentro do Grupo Ecosistema hoje, né? A gente tem lá o crescimento contínuo, né? E isso é uma realidade, né? Hoje a nossa proposta de carreira, nosso plano de carreira é que, assim, muitas vezes a gente contrata um colaborador que não tem experiência nenhuma na área. Geralmente 90% dos que estão lá comigo hoje, uns 90, 80%, no máximo 80%, eles, no mínimo, né, 80% não tinham experiência na área. Nós ensinamos, desenvolvemos, treinamos, capacitamos, especializamos e demos a oportunidade para eles. E aí eles podem crescer, fazendo uma carteira de clientes, até um ponto em que eles podem chegar a ser um sócio e abrir uma outra unidade, ou ser um franqueado, se ele quiser ter a unidade própria, sozinho, entendeu? Então, acho que isso é uma motivação muito forte para aquele que, assim como eu, falei já lá atrás, não quer ficar o resto da vida do mesmo jeito. Pô, né, se eu tenho um teto hoje salarial que não atinge os meus sonhos, eu tenho que buscar mais. E aí eu vejo assim, em empresas que são diferentes, né, da que eu criei, a dificuldade é muito maior. Porque para o cara muitas vezes ter um aumento salarial, ele tem que ter uma promoção. Então muitas vezes ele tem que fazer curso, faculdade, buscar ali uma ascensão, enfim. Lá com a gente não, vai depender única e exclusivamente do esforço e do interesse dele, de buscar o resultado. A gente dá condições, o mercado dá condições, né? Então eu acho que é onde o time fica motivado e cresce. Lógico, aquele que quer ter o resultado precisa seguir os padrões que foram pré-determinados e que deram certo, porque isso vai encurtar o caminho dele. Então, a importância de você ter processo na empresa e isso fazer parte da cultura, onde as pessoas que estão lá entendem que tem que ser seguido para que haja
um resultado que ele busca é fundamental. A gente falou agora, né, dentro do que você está comentando, então, primeiro, o empresário ele precisa ter clareza do propósito dele pessoal. Depois, ele precisa documentar e criar a cultura esperada da sua empresa. Porque quando fica só na cabeça dele, ninguém vai ficar sabendo disso. Só que de nada adianta também, que você falou, colocar no papel e não viver aquilo e não conseguir transmitir essa cultura para o time. E o time precisa acreditar e precisa ser um sonho viável para ele conseguir enxergar as possibilidades e também ter clareza dos sonhos pessoais e tá isso alinhado com a empresa. E por último, até agora que a gente falou, ter clareza para onde ele vai, que é o plano de carreira. Então, a gente, resumindo um pouquinho o que a gente falou, é basicamente isso, né? Exatamente, é isso. E na prática, Ivandro, no dia a dia ali, como que você faz para entender quais são os sonhos dessas pessoas? Você faz uma reunião, você é na conversa de corredor, como que funciona isso? Tem algum método para fazer isso? As pessoas, assim, existem, lógico, métodos, né? Mas assim, o que eu percebi? Toda vez que eu quis trazer essa pauta para o time de forma coletiva, em reuniões, né? A gente faz lá reuniões, né? Periodicamente, semanais, na verdade. Não tem adesão. Não tem. É interessante, mas parece que as pessoas elas não gostam de falar, né? Dos seus propósitos, dos seus sonhos, coletivamente. Então é uma coisa, acho que eu percebo que é mais íntima mesmo. Então tem que ser no tete a tete. Tem que ser um a um. E aí tem que fazer esse trabalho mesmo, um a um. Sentar, conversar, que nem agora é um momento adequado para isso, final de ano, né? Vamos começar um novo ciclo, 2025 aí. E aí é fundamental que a pessoa já tenha essas metas pessoais para atingir para o próximo ano. Então, nesse ano, o que a pessoa pode atingir? Que já faz uma diferença para ela. Que ela já vai ver um resultado, né? É uma recompensa sobre o trabalho que ela faz ali. Então, tô trabalhando e consegui atingir isso aqui que me trouxe a satisfação pessoal. Isso é fundamental. Se a empresa não fizer isso, esse colaborador provavelmente nesse ano de 2025 vai ser somente mais um coadjuvante, não um protagonista, né? E na nossa empresa, tem um treinamento de processos comerciais, né? A gente deixa isso muito claro. O nosso colaborador, ele é um protagonista, né? É ele que é o personagem principal da vida e, no caso ali que a gente fala um pouco de processo comercial, na negociação, né? Então, ele é o protagonista. Então, se ele não tem essa inspiração, essa motivação de estar à frente dos resultados da vida dele e para poder entender que ele é capaz, vai ser só um colaborador medíocre, vamos dizer assim, aquele que tá na média, faz a mesma coisa, entendeu? Ele não traz aquele resultado que o empresário busca. Então, na verdade, muitas vezes, é aquele negócio. O empresário, ele tem muito que assumir a culpa, né? Ele tem muita... mas esse colaborador... tá difícil encontrar pessoas. Aí vem as crenças, né? A gente não encontra pessoa para trabalhar. Ninguém quer trabalhar mais. As pessoas só querem emprego, não querem... Pô, será que é isso mesmo, cara? Né? Eu sempre falo, né? O seu time é o seu espelho. Então, né? Se você olha pro time e tá reclamando, pode ver que você tá reclamando também. Exatamente. Então, é natural do ser humano querer encontrar o culpado, mas olhar para dentro primeiro é fundamental, né, cara? A empresa sempre vai ser a cara do dono, né? Então, é aquele negócio. A partir do momento que você descobriu o seu propósito, já está trabalhando pelo que você faz e não pelo que você ganha, você tem que replicar aquilo. Você tem que multiplicar. E aí, a multiplicação daquilo vem com a iluminação do caminho que tem que ser seguido pelos seus colaboradores, né? Através do compartilhamento de valores, né? Da visão, do dia a dia, da motivação. Conversas um a um. Muita conversa. Muita conversa. Muita conversa.
muita interação, para que não haja ali julgamentos, né? Não haja espelhamentos. A gente fala lá na empresa que não pode existir harmonia artificial. Que quando você não tem feedback, né? Acaba acontecendo. Tudo que é artificial Das conversas, rádio peão, diz que me diz. Então não tem uma transparência ali. Isso faz parte da cultura também, né? Quando a coisa não é verdadeira, ela não se sustenta, né? Eu vejo isso em várias situações. Muitas vezes as pessoas elas querem demonstrar para você que são uma coisa, mas elas não são. Então, isso elas até são capazes de enganar, vamos dizer assim, você por um período, mas vai chegar uma hora que ela vai cair a máscara, vamos dizer assim. O que ela não entende é que assim, ela não está enganando você, ela está enganando ela mesma. Porque se é algo que ela não tem, ela precisa entender que ela tem que mudar aquilo. E é ali onde ela vai conseguir alavancar a vida dela, né? Tem que ser verdadeiro, para ser sustentável e para ser durável, né? É isso. E a gente estava falando de sonhos, né? De objetivos. É interessante, por exemplo, quando você entende o sonho do seu colaborador, você vai cobrar um resultado dele, você não vai perguntar quanto falta para o resultado, você vai perguntar quanto que falta para o seu carro novo, para a sua moto, para a sua casa. Então é diferente, né? Emocionalmente é diferente e a pessoa se sente muito engajada. Porque no caso, no final das contas, todo mundo está defendendo seus próprios interesses. No final das contas é isso. Cada um está olhando para os seus próprios interesses. Agora, se o seu interesse está alinhado com o da empresa, ótimo. Se não tá, cara, isso. O cara ele tá fazendo, ele tá ali por... tá só o corpo. A mente dele tá em outro lugar, ele tá pensando em outra coisa. Ou nem tá pensando, né? Porque quem não tem clareza de onde quer chegar, não vai pro qualquer lugar serve. Não e a sua empresa vai ser a mesma coisa. Se você tem um monte de colaborador que tá ali vivendo de forma aleatória, sem nada, com um objetivo claro, sem uma estratégia, sem um sonho em comum, a chance de prosperar é muito baixa, né? E aí é a importância, né, William, dos processos. Porque o processo, ele é um caminho, né, que tem que ser trilhado de uma forma que facilite para o seu colaborador e que o ajude a manter na estrada, no caminho certo, para poder atingir o seu propósito ali, pessoal, né? Então, você vê, a gente estava falando da questão da cultura, do propósito, cultura e dos sonhos, né? Mas a ferramenta para que o colaborador consiga atingir esses sonhos pessoais, né, e consequentemente a empresa atinge o seu propósito, os processos são essenciais, essenciais. E aí, né, vamos falar um pouquinho aqui da questão hoje de como está hoje o mundo, né? Nós estamos vivendo aí uma outra revolução, né? Por causa da tecnologia, que são as IAs, né? E como que isso está impactando, né? Eu vejo muita gente falando assim, putz, a IA vai tirar muito emprego. Eu acho que até em certos setores vai realmente. Mas como tudo, né? Inclusive na automação das fábricas, muitas vezes, né? Tirou várias pessoas ali da linha de frente de produção, mas e aquelas pessoas que projetaram o software para poder comandar aquele robô, a pessoa que fabrica, que projeta o robô, que faz manutenção, que faz a instalação, que faz a venda, olha atualiza, mantém atualizado. Quantas outras oportunidades de emprego foram criadas. Na verdade, eu vejo assim, o mercado de trabalho ele é um ser vivo que está mudando constantemente. E agora, então são ondas de mudança, né? E essas mudanças, elas vêm, que eu entendo, para ajudar, inclusive, na evolução da sociedade como um todo. Porque ela precisa ir se capacitando, adquirindo mais conhecimento e trabalhando de forma melhor, né? Menos braçal e mais intelectual. E isso não adianta, é um caminho sem volta. Então aquele que não gosta de aprender, não gosta do novo, não gosta de estudar, essas pessoas vão ter dificuldade, vão ter muita dificuldade. E aí entra na questão do empresário. O empresário que não tem uma visão de que a empresa dele tem que estar o tempo todo se modernizando,
inovando, se adequando a novas maneiras de trabalhar, cara, ele vai ficar com dificuldades, com muitas dificuldades. Hoje eu vejo, por exemplo, né, e aí vocês também, né, me ajudaram muito a enxergar isso de forma mais rápida, né, através da demonstração dos produtos que vocês foram desenvolvendo, né, que são sensacionais, são impressionantes, na verdade, né. Uma IA ligar para você, conversar com você num tom de voz, numa tranquilidade, numa versatilidade que fica difícil você perceber que não é uma pessoa. Cara, estão vivendo num mundo, fala, cara, hoje eu vejo, né, as IAs aí fazendo praticamente ela clonando você, fazendo você gesticular e falar como se fosse você, mas não é você, é uma IA. Fala, cara, como assim? Então você começa a observar as possibilidades, né, que isso traz e fala, meu Deus, nem elas vão parar. E aí, aquele que não está estudando, vendo, percebendo e implantando muitas vezes muitas ferramentas na sua empresa para ajudar você a ter melhor resultado, a melhor processo, né? Esse cara, eu entendo que vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Só tem um outro ponto que são um parênteses com isso que você falou de IA, processo, a gente está falando disso, que muitas empresas, muitos empresários acabam tendo a ilusão que vai contratar uma ferramenta já vai resolver todos os problemas dela. Então a gente tem que voltar para o fundamento do processo, porque o processo não é só a execução em si, que a gente falou ali, a cultura, a estratégia, quero chegar lá, e para chegar lá eu preciso ter um plano, e aí durante aquele plano eu vou ter vários passos, que são os processos que vão me conduzir até aquele resultado, até aquele objetivo. Sim. Então é importante a gente falar também que a gente tem um passo antes da tecnologia, né? Eu acho que por onde que a gente começa ali, estruturar os processos, criar os processos da empresa, é o empresário que tem que fazer, é o time, por onde começar? Na verdade é aquele negócio, né? Quem é empresário, ele tem que saber o que precisa ser feito, mas quem vai fazer, ele tem que buscar o especialista. É como, por exemplo, você tá com dor de dente, você não vai no mecânico para tratar seu dente, você vai no dentista. Você está com problema no seu carro, você não vai no dentista, você vai no mecânico. Processo. Você tem as rotinas que precisam ser feitas, muitas vezes, na sua cabeça e na prática. Mas como formatar aquilo, né? O dono da empresa, cara, muitas vezes ele não vai ter tempo para fazer aquilo, porque é algo que tem que ser feito de maneira detalhada, minuciosa, bem específica. E aí ele pode buscar profissionais que façam isso para ele, né? Tem aí vários, né, pessoas especializadas na questão de desenvolvimento de processos, né? Quem mexe com Lean Six Sigma, né? Por exemplo, os Black Belts, né? Eles são, por exemplo, um profissional bem qualificado para te ajudar a desenhar o processo. A partir do momento que você desenhou e está fazendo, e você percebe que esse processo é repetitivo, hoje com as IAs, muitas vezes, ele pode ser substituído por uma inteligência emocional. Aí, quem que você vai buscar? Pessoas do setor de tecnologia e desenvolvimento da informação. Né? Então, por exemplo, o seu segmento é o segmento para desenvolver essas ferramentas de IA, né? Você adequar os processos que já foram desenhados, foram consolidados, né? Foram validados, e aí você trazer uma maneira mais automática de fazer. Então, são etapas, são processos diferentes e são profissionais especialistas diferentes que você tem que ir buscando depois no mercado. E hoje está até mais fácil essa parte de construção de processo, né? Porque antes você tinha que construir o processo para depois automatizar. Hoje a IA te ajuda a construir o processo. Então, por exemplo, existem ferramentas que você pode ter uma IA ali no seu celular gravando tudo que está acontecendo no ambiente, depois transcreve aquilo, ou então numa reunião
fazendo ali toda a leitura do que está acontecendo naquela reunião. Então, aquele processo que a pessoa executa, que muitas vezes ela tem que lembrar uma coisa, tem que buscar informação em vários lugares, aí ela já consegue compilar isso de uma forma muito mais inteligente e consegue colocar isso para rodar muito mais rápido, né? E falando de seguro um pouquinho, no seguro você tem uma complexidade de várias áreas, né? Você tem ali vários tipos de seguro. E aí uma pessoa, para ela vender um seguro específico e depois vender outro, para uma pessoa fazer isso, às vezes é muito mais complexo, ela precisa ter um monte de informação. Agora imagina uma IA que tem todo o conhecimento de cada um dos seguros e aí a hora que ela faz uma venda, ela já entra com um cross-sell para vender um outro produto, depois faz uma ligação fazendo uma oferta de um outro produto, então ela mantém essa cadência, né? Então o mundo está muito mais rápido e muito mais ágil hoje, né? Sem dúvidas. Eu vejo assim, né? Vamos chegar na questão aí do coração da empresa, né? O coração da empresa, o que é? Venda, né? Sem vendas, a empresa morre. Nenhuma empresa vive sem venda. E aí, vamos partir um pouquinho para a questão do processo, né? Processo de vendas. Você tem várias técnicas hoje, mas um processo de venda que eu vejo bem assertivo, né? Que traz assim uma cadência e um resultado legal, ele precisa de 2 personagens ali, né? O SDR, que é a pessoa que fica ligando e prospectando a oportunidade, e o closer, que é aquele especialista do produto que sabe bem ali dos valores, né, dos diferenciais e vai fazer o fechamento da venda. A IA hoje, né, como vocês mesmos já mostraram pra gente, é um SDR extremamente competente, incansável, imparável, extremamente mais barato do que uma pessoa, né? E que traz muito mais resultado. Então, essas revoluções que a IA tem trazido são coisas que eu tenho observado, tenho estudado, né? Tenho visto lá muita coisa. E o que eu percebo, assim, né? Dentro dos processos que eu tenho na empresa, 90% dos processos, eu não vou falar 100%, porque eu ainda acredito muito no contato humano, né? Mesmo que seja num pós-venda. Porque até a venda pode ser feita pela IA. Hoje, principalmente no meu produto, sim, ele pode ser 100% automatizado. Uma venda mais simples ali. A prospecção, a negociação, a venda, né? E aí, como você falou, né? Eu citei um personagem, que é o SDR, mas vamos passar agora para o profissional. Qual profissional humano hoje consegue decorar, memorizar, vamos colocar aí, de um produto, 10 condições gerais, que são, né, todo o detalhamento do produto, as regras, onde tem exclusões, como funcionam as coberturas, tudo que o cliente tem direito. Cara, aquilo é um livro. Um livro, tem 100 páginas, uma condições gerais. São os playbooks, né? Aí você pega lá, tem condições gerais de uma companhia, de outra, de um produto. Como que um ser humano consegue guardar, decorar tudo isso? Agora pensa, uma IA em 5 segundos, você dando um treinamento para ela ali, coloca o manual ali para ela ler, pronto, ela já entendeu todo o produto, já sabe todas as características, todas as regras. Exatamente. E muito mais rápido. Então, assim, até a qualidade, né? A gente tem que pensar bem ali, né? Qual que é a mais precisa, qual que é a mais assertiva, a humana ou a máquina, né? Então as coisas mudaram muito, né? Antigamente o consultor ia na sua empresa, ele ficava escrevendo ali, passo a passo, como que você faz isso? Aí o fulano ia entrevistando, colocando no papel, registrando, aí o outro vai lá e executa, aí, putz, mas não tá isso no processo, aí vai lá, volta de novo e vai indo, né? Agora, esse que o Rafa falou é importantíssimo, né? Até para quem tá assistindo a gente, o cara que não tem processo hoje documentado, para documentar é muito simples. Você põe, por exemplo, o celular para gravar. Fulano entrou um funcionário novo na empresa, coloca ali do lado, ensina aí pro fulano, põe para gravar. Põe para gravar. Depois você pega isso aí, joga no GPT, por exemplo, a gravação, fala assim, agora escreve para mim os processos que o meu colaborador estava ensinando aqui, para que isso fique registrado e passe a ser um processo
padrão da empresa. Já, inclusive, criou um agente para isso, né? Inclusive, dá para você criar um agente para fazer isso aí o tempo todo. E aí aquele processo ele pode ser melhorado cada vez que ele é executado. Então, assim, a facilidade para a gente criar um processo, antigamente, empresas ficavam um ano ali, empresas grandes ficavam 1 ano, 2 anos certificando, certificações ISO ali, mas hoje, cara, tá muito mais simples. Então, assim, para quem tá assistindo a gente, não sabe por onde começar, começa dessa forma. Começa gravando, o colaborador ensinando para o outro, pega isso aí, coloca no GPT, coloca as instruções básicas ali, um prompt básico ali. Olha, eu quero criar os processos, eu te mandei um áudio aí, escreve para mim tudo que tá aí. Cara, de forma organizada. De forma organizada. 1, faça isso, 2, faça aquilo. Vai sair prontinho já o manual. E aí você vai só ajustando, afinando e incrementando ali. Então esse é um ponto que a gente pode aproveitar da tecnologia, né? Sim. A questão da plataforma EAD, né? Quando eu criei, foi justamente para facilitar a documentação do processo. Então, como você mesmo falou, hoje parte do processo foi um vídeo que a gente foi desenvolvendo, né, que é um conceitual do produto, e depois tem outros vídeos tutoriais que são complementos do aprendizado do curso, onde a gente gravou justamente a tela do computador e aí foi narrando o que estava preenchendo na tela, o que era cada coisa. Então, assim, eliminamos vamos dizer, o treinador físico, né? Criamos o treinador digital. Então, ele já assiste aquele vídeo e é como se uma pessoa estivesse do lado dela explicando, fazendo e explicando, né? Então, ela olha ali na tela, vai assistindo, né? E lá a gente trabalhava com 2 telas, hoje nós aumentamos a tela e dividimos ela, né? Ficar mais bonitinho, mais estético. Então, assim, ele já consegue dividir a tela, assiste de um lado e já faz do outro, vai copiando ali, vai colando, né? Então, não tem como não aprender. Na verdade, assim, ficou tão simples que hoje um adolescente aprende em 1 dia ou 2, né? Pelo menos um produto ele já aprende a fazer na empresa. E isso trouxe um ganho gigantesco. E aí entra na questão, vamos lá. Antigamente, para fazer um seguro de automóvel, por exemplo, né? A gente tinha que entrar no site da seguradora, preencher todas as perguntas ali, as questões, colocar as coberturas e mandar cotar. Aí ele dava a precificação. Aí você anotava lá na planilhinha. Aí ia para outro site de outra seguradora, entrava lá, preenchia. Então demorava em torno de 40 minutos para fazer uma pesquisa de preços, né? Que é um mercado bem concorrido, então você tem que buscar o melhor preço e benefício. Cara, 40 minutos para fazer uma cotação de automóvel. Aí um bendito lá desenvolveu uma coisa chamada multicálculo, que hoje você preenche uma única vez as informações, coloca as coberturas e pá, clica no botãozinho. O robozinho vai lá, entra no site da seguradora, vai fazendo as cotações e já vem trazendo para você o resultado. Ela não demora 5 minutos. Então olha o ganho operacional. Vamos pensar em volume. Se você tem na sua empresa, por exemplo, 300 negócios por mês de automóvel para renovar e para cotar, vamos dizer. Cara, você demorar 40 minutos para cada cotação dessa, de um veículo. Hoje são 5 minutos. Olha a diminuição de estrutura de pessoal. E olha o resultado financeiro que isso traz. Porque na empresa não é só o aumentar faturamento, tem também a redução do custo. Que é dinheiro no bolso, né? Que tudo é dinheiro no bolso. E assim, quando você aumenta 10% do faturamento, você não está botando 10% mais de dinheiro no bolso. Agora, quando você diminui 10% da despesa, você está botando 10% de dinheiro no bolso. Exatamente, é dinheiro que está deixando de sair ali. Exatamente, William. Porque você pode aumentar o seu faturamento, mas isso traz um aumento de custo operacional para você. Impostos. O imposto, exatamente, tudo isso. Né? Então é um malabarismo, né? Uhum. No Brasil, ser empresário, cara, você tem que ser assim. E aí entra na questão, né? Que a gente sempre falou, tá falando aqui. O empresário tem que saber o que tem que ser feito e tem que buscar os especialistas que saibam fazer aquilo. Então, até nas questões tributárias, né? Você ter um excelente contador, um parceiro, um advogado tributarista, né? Tem que ter, cara. Agora,
em 2025 nós já vamos fazer uma mudança na empresa tributária. E aí já vai trazer um ganho ali projetado financeiro interessante. Em torno aí de 8, 9% de ganho, que é o quê? Diminuição de imposto. Então, assim, sem custo operacional. E tudo isso só é possível que aí a gente já entra numa outra esfera aí, que é a parte dos indicadores, né? Que é um ponto importante para a gente falar sobre o processo. Sem dúvidas. Sem dúvidas. O processo, né, ele vem para padronizar não só a maneira de se trabalhar, mas também de você conseguir medir os resultados, né? E aí entra numa questão interessante, né? Como que são os indicadores da sua empresa? Lá no meu segmento, o sistema, né, que a gente tem lá é um sistema terceirizado, é uma empresa que fornece. Estava dando uma olhadinha lá, ela tem hoje acho que 14 mil clientes, corretores de seguro. E aí eu fico olhando, cara, a ferramenta, né? E a dificuldade que eu tenho para ver os indicadores de uma maneira mais rápida, mais flexível e mais, vamos dizer assim, portátil. Porque hoje, por exemplo, no meu celular eu não consigo ver esses indicadores. Não consigo. O sistema, o que ele tem no mobile, né, é uma parte só do sistema que é para consultas. Então, para a parte do meu colaborador poder ter acesso às informações do cliente just in time, qualquer lugar, qualquer hora, funciona 100%, belezinha. Então, o cliente teve um problema no final de semana, teve uma emergência, precisa de um socorro, né? Por exemplo, roubaram o carro, aí ele não tem o telefone da seguradora, não sabe o que fazer. Ele liga para o meu colaborador consegue, pelo celular, acessar a apólice do cliente e já ver qual é a seguradora. Aí ele já faz a ligação, já aciona ali um táxi para o cliente poder ir para casa. Chega lá, ele faz um boletim de ocorrência, online mesmo, né? E no dia útil ali, segunda-feira, a gente já dá prosseguimento no processo dele. Então, é uma ferramenta que ajuda nesse sentido. Mas para indicadores, cara, eu não consigo ver. Então, por exemplo, aqui agora, se eu quiser saber quanto foi vendido hoje na minha empresa, eu não consigo. Eu não tenho. E aí eu falei, cara, mas como assim, né? Tá errado isso. Eu não posso. Eu quero ter isso. Então, assim, a gente está trabalhando no desenvolvimento de um dashboard, adaptando as informações que a gente faz ali no dia a dia e concatenando uma parte de automatização do processo junto a esse sistema que a gente tem, com as inteligências artificiais, né? A gente está usando um RPA lá. É uma coisa simples, básica, mas, puto, cara, vai fazer uma baita diferença. Porque hoje, quando um colaborador está lá no Japão, ele vendeu um seguro lá, eu vou ter já isso na minha tela. Então, você passa a ter os indicadores daquele que está trabalhando, quem está fazendo, o que está produzindo, com que qualidade está produzindo, né? Esses indicadores são fundamentais. E aí entra de novo na questão processo e inteligência artificial, que tem recursos e facilitam isso hoje para a gente. Até para tomar decisão e análise, né? Eu sei que tem, não é minha especialidade, vocês que dominam o assunto aí, né? E aí é importante, né, para o empresário buscar esses conhecimentos, né? Buscar os especialistas, ler, se informar. Eu tenho aproveitado esse final de ano para estudar bastante, né, essas ferramentas, não para eu desenvolver, mas para eu saber o que pode ser feito com elas, né? E aí as coisas mais simples, que não, tranquilo, as mais complexas, eu tenho que procurar os especialistas que vão desenvolver para mim com excelência, com muito mais rapidez, que vai se traduzir em resultado muito mais rápido, né? E aqui a coisa fica sustentável, né? Muitas vezes a pessoa ela quer fazer tudo sozinha e acaba se atrapalhando porque não domina. E aí fica correndo atrás do rabo, vamos dizer assim. Perde muito tempo, fica patinando ali e não sai do lugar, né? Então, procurar o especialista, né? E aí é importante, né? Eu dou
Sempre uma sugestão aqui, esses trabalhos que vocês têm feito de divulgação, né? É importantíssimo. Cara, divulguem mesmo, sabe? Falem, exponham, transbordem aí o que vocês já estão fazendo, o que vocês têm, porque nós, empresários, precisamos das soluções que vocês têm o domínio hoje, né? Que as IAs proporcionam, e isso vai nos ajudar bastante. Então fica aí já um pedido, em nome de todos os empresários, né? Que querem crescer, que querem diminuir custo, que querem melhorar a performance da empresa, para que vocês transbordem mais o que vocês têm para oferecer para a gente. E é por isso que a gente está aqui gravando esses podcasts, para poder compartilhar o conhecimento, ajudar o próximo, ajudar o empresário. E chegando agora na reta final aqui, Evandro, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, se você puder passar ali algo que pode mudar a vida de alguém, uma mensagem que pode inspirar alguma pessoa que está com uma dificuldade, passando pela empresa ali. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: sozinho é muito mais difícil. Desde que eu iniciei minha empresa, sozinho, vamos dizer assim, né? Mas a gente nunca está sozinho. Tem sempre um ser superior ali, te inspirando, te motivando, te fortalecendo, né? Mas eu sempre, desde o início, comecei com parcerias. Parcerias são fundamentais. E outra coisa, networking. Estar no meio de pessoas que buscam a mesma coisa que você, que é o crescimento, que é o conhecimento, que é a evolução, né? É fundamental. Fundamental. Então, se eu puder dizer alguma coisa para as pessoas, seria isso. Nunca caminhe sozinho, busque network, busque parcerias, porque vai ser muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais barato, muito mais leve e muito mais gostoso. Eu vou deixar uma recomendação aqui, com base nisso que você falou. Se você ainda não assistiu o filme A Forja, vai assistir, procura ele na internet. Tem uma passagem que representa exatamente o que o Evandro falou. Talvez você se emocione, lembre de alguém próximo, queira ajudar alguém e busque ajuda também nos momentos difíceis, que é a cena da espada. Então, se você assistir, ou se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando. É isso aí. E uma dica aqui para você, empresário, que eu sempre procuro pensar em tudo que vou fazer na empresa, não inverta a ordem. Primeiro pessoas, depois processos e depois tecnologia e escala. Se você tiver clareza de tudo que você for fazer, levar em consideração isso, sua empresa vai decolar. E ficamos por aqui. Gratidão mais uma vez, Evandro. Gratidão. Posso dar mais um recado? Opa! Aí é um especial aí, né? Direcionado para o pessoal da minha área, né? Fica aqui um convite para todos aqueles corretores, todos aqueles profissionais que trabalham na área de seguro, né? Que quiserem, precisarem de um apoio, de uma parceria, de uma estrutura, né? Fica aí o convite, né, para entrar em contato com a gente da Ecosistema. Eu vou dar o telefone aqui, é o 3621-7465, DDD 12, né? Estamos em Taubaté, a matriz. E, cara, a gente está aberto a compartilhar, a apoiar, a fazer parcerias, enfim. O que eu passei no início, com duras penas ali, descobri o caminho e criei um facilitador muito grande para essas pessoas, para que elas não tenham que ter assim um estresse, perder uma qualidade de vida. Não, tem que ser gostoso, tem que ser leve, e a gente está lá para ajudar e apoiar. Onde as pessoas podem te encontrar no Instagram? Fala o seu Instagram aí também. No Instagram também, né? A gente está lá tem a franquia.ecosistema, né, que é o Instagram da franquia, e o da corretora é ecosistema.seguros. Ecosistema não é com 2 S de meio ambiente, tá? Não é um S só, ecosistema, tá? .seguros. Pode procurar lá, a gente tá lá também. Show de bola. Gratidão, Evandro. Gratidão, eu. Fica assim, segue a gente lá no Instagram, @hunt.6, para você acompanhar os próximos episódios. Muito obrigado aí, até mais.